Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar especificamente de literatura africana. Até porque, gente, nós estamos falando agora de várias culturas. Até então a gente ficou muito literatura brasileira. Então agora a gente vai falar sobre a literatura de outras culturas, como por exemplo a literatura africana. Bom, gente, a literatura em terras africanas é vastíssima e estamos longe de fazer escolhas justas para destacar apenas algumas. O olhar brasileiro voltado para a África é muito recente. A repercussão no Brasil e na Europa e o reconhecimento dos escritores da África estão relacionados ao contexto pós-colonial ou de descolonização das colônias africanas. Há muitas controvérsias e esses termos, mas a produção ganhou visibilidade depois desse período que se iniciou no final da década de 60. Ou seja, gente, muita gente não sabe, mas a produção literária africana ela é extremamente vasta. Só que como nós ficamos sempre muito ligados a esse contexto de África colônia, nós acabamos não prestando atenção, então, na literatura desse povo. Então, nesse contexto pós-colonial de libertação das colônias africanas, então, há esse destaque maior para a literatura desse povo. Por exemplo, isso começou na década de 60. Então, a gente percebe que é algo bastante recente na história mundial. Então, antes da independência de países como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, colônias de Portugal, o escritor vivia imerso em duas realidades, a da sociedade colonial e da sociedade africana. Com a independência das colônias, a busca por uma afirmação cultural identitária africana nacional se tornou um dos temas marcantes do que se produziu nesse período, já que a cultura local foi suplantada durante o processo de colonização. Ou seja, gente, nós percebemos que lá na África houve um processo muito parecido com aqui no Brasil. Quando Portugal chegou aqui no Brasil, lá em 1500, no achamento do Brasil, o que aconteceu? A nossa cultura daqui, então, que era a cultura indígena, foi ignorada e implantou-se, então, a cultura europeia. Lá na África, o movimento foi exatamente o mesmo. Ignorou-se toda essa cultura africana e colocou-se, então, a cultura europeia como principal. E a gente viu ali alguns países, né, que foram, então, países colonizados por Portugal, que, quando eles tiveram, então, a sua independência, e antes mesmo disso, os autores desses países, eles estavam divididos em escritores coloniais e escritores pertencentes a uma sociedade africana. Então, a gente percebe que, para eles, como escritores também, a situação não era das mais fáceis. Então, gente, muito semelhante ao que aconteceu no Brasil depois da independência, que buscou uma maneira de se afirmar enquanto cultura, tentando elaborar um projeto nacionalista, a cultura em ambos os casos teve um papel importantíssimo nesse cenário. Neste primeiro momento, os textos literários reforçavam o sentimento de liberdade e rechaço aos colonizadores. Então aqui no Brasil, gente, logo após a nossa independência, no ano de 1822, nós tivemos o romantismo. Então o romantismo foi um movimento que veio para a construção dessa nossa identidade nacional. Algo muito parecido aconteceu lá na África, só que obviamente com uma distância histórica bastante grande. Ou seja, gente, lá na África eles também estão tentando entender, porque nós brasileiros até hoje não entendemos, o que é pertencer a essa terra, o que seria essa cultura então africana. E, gente, para isso nós temos um exemplo aqui de um poema de um escritor africano. Portugal colonial. Nada te devo, nem o sítio onde nasci, nem a morte que depois comi, nem a vida repartida pelos cães, nem a notícia curta a dizer-te que morri. Nada te devo, Portugal colonial, cicatriz de outra pele apertada. Então aqui nesse texto de David Mestre, nós podemos perceber que essa repulsa, né, o que é, né, do colonizador é muito forte.
Justamente porque ele basicamente fala: Portugal, eu não devo nada para vocês. Nada do que eu tenho pertence a vocês. Então, a gente percebe que a cultura africana está tentando tomar força justamente para mostrar o que é ser africano e construir, então, até mesmo essa identidade africana. Então, gente, no final da década de 80, emerge uma nova estética com novas preocupações. O projeto de nação não é mais o foco, mas a discussão sobre a nação construída, a sua problematização. Nessa direção, a exploração do projeto literário se torna muito rica em todos os sentidos. Mia Couto, por exemplo, é leitor de literatura brasileira e explora a atmosfera da América Latina em diálogo com sua realidade. Então a gente tinha uma literatura na África voltada para essa construção do ser africano, da identidade africana. Porém, gente, na década de 80, isso acabou mudando. Então a gente percebe que eles pegam essa problematização da colonização e tudo mais e pensam em como explorar isso. Ou seja, gente, nós percebemos que essa construção literária, então, da década de 80 para frente, ela é muito mais rica. E a gente tem como exemplo, né, o escritor Mia Couto, que tem vários e vários livros, né, aqui no Brasil. Ele é gente, que é muito influenciado pela literatura brasileira. Ele é leitor de literatura brasileira. Então isso vai influenciar, sim, na sua literatura. E, gente, além de criar um novo vocabulário por meio de neologismos, assim como explorar novos recursos, escreve seguindo uma linha tradicional. Em outras palavras, a literatura africana não segue uma única estética, mas se apropria de várias. 3 características literárias podem ser encontradas na literatura africana do século XX: a negritude, o mulatismo e a africanidade. Ou seja, gente, o Mia Couto, como a gente citou anteriormente, ele é um autor que ele aborda os neologismos, né, que são criações de palavras, mas também, gente, ele segue uma linha de escrita mais tradicional. E ele é bem representativo quando nós falamos de literatura africana, porque ele demonstra o que a literatura africana é. Ela não tem uma única forma, mas sim várias e várias formas diferentes. E, gente, nós temos 3 características essenciais nessa literatura, que é a negritude, o mulatismo e a africanidade. Vamos entender o que são eles. A negritude, então, gente, ela busca o retorno às tradições e à cultura pura, diferente daquela imposta e com interferências da cultura europeia. Além disso, busca combater o colonialismo e o neocolonialismo branco. Então, gente, essa característica, né, chamada de negritude, é justamente esse retorno à base da cultura africana. Então, justamente por quê? Eles querem combater tudo aquilo que é colonial ou então neocolonial que foi trazido, então, pelo homem branco. A africanidade, gente, na literatura pós-colonial, a África não é apenas cenário, ela é também o tema e a mensagem. Sua voz se levanta contra a soberania do estilo europeu e busca recuperar a tradição oral, os mitos e as lendas de cada nação africana, suas tradições e seu direito à diferença. Visa a manter, sobretudo, tais tradições vivas nas gerações futuras. O centro da narrativa não é mais o homem europeu, mas sim o africano em completude. Muitos pesquisadores e escritores preferem chamar essa literatura de neo-africana para diferenciá-la da literatura africana primeira, que é oral e na língua de cada nação. Então a gente percebe que essa questão de trazer a África para a literatura, ela é muito mais ampla. Então justamente o que? Esse resgate até mesmo dos outros idiomas que a gente tem lá. Vamos pegar, por exemplo, Angola. Angola é um país colonizado por Portugal. Então eles têm como idioma oficial o português. Mas quando eu analiso esse aspecto, a gente pode trazer, então, a língua do povo formador daquele lugar. Então isso, gente, é muito importante. Aí nós temos o mulatismo, última característica, então. Caracteriza-se pela afirmação de que a colonização portuguesa foi a mais sutil, pois visava a exploração da terra e não ao extermínio do povo.
Assim, tratou-se de um processo de colonização que permitiu a miscigenação, tornando a colonização menos racista do continente. As belezas naturais da África, assim como a beleza da mulher negra e mulata, são exaltadas. Em certos textos, inclusive, a África surge como mulher e como mãe. Então esse mulatismo, gente, é falar assim, não, calma, gente, a colonização portuguesa não foi tão ruim assim. Na verdade, ela foi a mais tranquila se a gente for comparar a outros países. Então, eles até trazem essa questão da miscigenação que foi possível por conta dessa colonização, então, portuguesa. Além disso, gente, nós temos, né, a exaltação das belezas naturais da África, da mulher negra e mulata, que até então são belezas que não são tão exploradas. E também, gente, a África, né, o continente africano, ele surge como mulher e como mãe nesses textos, então. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!